Olá, eu sou a doutora Jéssica Enderle, ginecologista, e hoje a gente vai começar o programa Na Sala da Gineco. A gente nesse programa vai falar um pouco sobre saúde feminina, sem tabus, com informação de qualidade. E toda semana a gente vai trazer um tema novo, convidadas novas e vai conversar um pouquinho sobre saúde feminina. Hoje a gente está aqui com a doutora Ana Júlia Monteiro. Ela também é ginecologista e ela trabalha aqui em Porto Alegre e está divulgando um novo projeto dela, que é o Ovula, é uma clínica online. E hoje a gente vai trazer justamente esse assunto onde ela trabalha muito na clínica, que é síndrome dos ovários policísticos. Então eu vou dar as boas-vindas aqui para a Ana Ju, que é minha colega desde a época da faculdade. Bem-vinda. Obrigada, Jé. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Ótimo. A gente vai começar um pouquinho sobre as perguntas e acho que a pergunta principal que a gente vai fazer é o que é a síndrome dos ovários policísticos? Você pode explicar um pouquinho para nós, né, Ju, do que para a população entender realmente de uma maneira simples? Começou difícil já, né? Porque definir síndrome dos ovários policísticos parece fácil, mas não é. Diferente do que o nome nos induz a pensar, como se fosse só dos ovários, ela é uma doença que acomete o corpo inteiro. É como se fosse um desbalanço hormonal que faz com que os nossos ovários funcionem de uma forma inadequada, gerando cistos nos ovários, produção de hormônio masculino em excesso, dificuldade de ovular ou ausência de ovulação. Isso vai gerar os sintomas que a gente conhece, que é irregularidade menstrual, pelo em excesso, dificuldade para engravidar e outros muitos sintomas que compõem a síndrome. Certo. E uma dúvida muito comum que a gente vê no consultório, né, que as pacientes às vezes chegam dizendo pra gente, eu fui diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos. Como que a gente descobre se a gente tem essa doença? A gente tem que pedir algum exame ou a gente consegue só conversando com a paciente ter ideia se ela tem ou não? Não, o diagnóstico precisa de investigação tanto de imagem quanto laboratorial. E eu sempre explico para as pacientes da seguinte forma: a gente precisa de 4 critérios para a SOP. O primeiro é excluir tudo que pareça SOP, mas não é. Então a gente tem que ter certeza que tudo que parece ser SOP, que tem os sintomas parecidos com SOP, foi excluído. O resto a gente tem 3 critérios: irregularidade menstrual, que a gente vê na conversa com a paciente, excesso de hormônio masculino, que a gente vê na conversa com a paciente ou em exame laboratorial, e alteração ultrassonográfica, que é o ovário com tamanho ou com quantidade de óvulos diferente do que a gente espera. Se a paciente tem 2 desses 3 critérios, somado o 4, que é a exclusão de outros diagnósticos, a gente pode fechar o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos para aquela mulher. Certo, então parece ser uma coisa que não é tão simples quanto tu só consultar a paciente uma vez e já dar o diagnóstico. Exatamente. Que muitas vezes é isso que acontece, né? Muitas vezes é isso que acontece, ou a gente vê um ultrassom, a mulher tem ovários em excesso, tem óvulos em excesso, e aí dizem que ela tem SOP, na verdade ela não tem. E isso é bem comum, às vezes, em paciente mais nova, assim, né? Às vezes adolescente, e às vezes chega no consultório pra gente e fala assim, eu fui diagnosticada com ovário policístico quando eu tinha 15 anos. Exato. E isso aí é uma questão também que a gente tem que conversar, né? Mas voltando então pra parte ali da SOP que eu queria que tu comentasse, como ela é uma doença que às vezes é mais comum do que a gente imagina e ela tem várias nuances, a gente tem que se preocupar com a SOP. O que a gente precisa se preocupar com essa doença? Perfeito. Na verdade, como tu bem falou, a SOP tem muitas nuances, a gente chama isso de fenótipos e a gente se preocupa com cada fenótipo com alguma determinada coisa. O fenótipo basicamente é a combinação desses critérios que a gente falou. Por exemplo, uma mulher que não menstrua regularmente, a gente se preocupa com a regularidade do ciclo dela, porque isso pode trazer ou dificuldade para engravidar ou aumento do risco do câncer da camadinha de dentro do útero, do endométrio. A paciente que tem hormônio masculino em excesso, a gente se preocupa em tratar isso, porque na grande maioria das vezes isso incomoda ou gera problema. E a paciente que tem simplesmente outra queixa que não necessariamente seja do diagnóstico, mas que é causada pela SOP. Isso são as queixas que a paciente se preocupa. O que a gente sempre tem que se preocupar é o que a SOP traz de risco e de dano. Aumento do risco de hipertensão, de diabetes, de obesidade, de
riscos futuros que aquela síndrome pode trazer, tanto no período agora, jovem, ou no futuro, quando a mulher for mais velha. E para tentar explicar um pouquinho para as pessoas, esse fenótipo que tu está querendo dizer é quando a gente está falando que a paciente ela tem... fenótipo é o que ela demonstra por fora. Então, por exemplo, tem a paciente clássica, que é aquela que a gente pensa sempre quando a gente pensa em ovário policístico, que é quando a gente vê uma paciente com muita acne ou com pelos em excesso, mais obesa, mas a gente tem que lembrar que a síndrome dos ovários policísticos, ela pode se apresentar de outras maneiras, que é isso que a Ana Ju está falando. Que às vezes a gente pode ter uma paciente que não tenha necessariamente essas características clássicas que a gente sempre associa à SOP, mas que ela também pode ter, por exemplo, dificuldade para engravidar, né? Esse pode ser simplesmente o sintoma que ela tem. Isso aí. E aí a gente tem que pensar em síndrome dos ovários policísticos mesmo assim. Mesmo assim. Tá. Na paciente magra, na paciente sem pelo, na paciente sem acne, a gente sempre tem que pensar, independente de parecer ou não parecer SOP. Certo. E outra pergunta, que é uma coisa que a gente nota também que as pacientes têm dúvida no consultório a gente usa a ecografia para diagnosticar como um dos critérios, né, das síndromes dos ovários policísticos. E é um cisto. Então, conta para nós o que é esse cisto que a gente enxerga, o que é um cisto e o que a gente enxerga nessa ecografia. Tá. Então, assim, o nosso ovário, ele é composto por tecido ovariano e por folículos. Folículos são como se fosse a casinha dos nossos óvulos, tá? Quando a gente chama de ovário multipolicístico, policístico, ele é basicamente, a gente tá falando que tem muitos folículos ali dentro. Esse cisto, a gente confunde o nome, na verdade é o folículo, isso quer dizer que ela tem óvulos em excesso, tá? E basicamente isso não é um problema, isso pode ser um marcador ou não da doença. E essa é uma grande confusão que a gente vê no consultório. Mulheres que têm simplesmente o ovário policístico a ultrassom, mas que não têm síndrome. Porque a síndrome é justamente esse combinado de outras alterações. Então, tu quer dizer que só ter o cisto na ecografia não diagnostica essa doença. Então, vamos lembrar, não é porque você tem cisto no teu ovário, ou então um ovário policístico com vários cistinhos, que você tem síndrome dos ovários policísticos. Exatamente. Tem que consultar com alguém que entenda sobre o assunto e fazer toda essa conversa para saber se você tem os outros critérios que fecham esse diagnóstico. Perfeito. É isso? Tá. E conta pra mim também sobre o tratamento da SOP. A gente sempre fala do anticoncepcional, né? Então, o anticoncepcional, ele é um tratamento para SOP? Ou a gente tem outras coisas também que a gente pode usar? Tá. Na verdade, o tratamento da SOP, quando a gente fala de tratamento, a gente pensa em tratar a causa ou tratar o sintoma. Tratar a causa da SOP, a gente vai tratar com mudança de estilo de vida, atividade física regular e alimentação balanceada, porque a causa base da SOP, apesar da gente não ter exatamente o que ela é até hoje, é basicamente o que a gente chama de resistência insulínica, uma dificuldade do corpo de lidar com o açúcar do sangue. Mas o anticoncepcional, ele trata sintoma e isso é muito importante para muitas pacientes. Ele trata irregularidade menstrual, ele trata pelo em excesso, ele protege o endométrio. Então esse tabu que a gente tem de que parece que não pode dar pílula anticoncepcional para as pacientes com SOP porque tu tá mascarando o sintoma, na verdade não é. A gente tá tratando sintomas que trazem prejuízo da qualidade de vida daquela mulher e isso pode trazer um benefício para ela. O que a gente não pode é dar só anticoncepcional. A gente tem que dar anticoncepcional e fazer o tratamento da base com a mudança de estilo de vida. Sim, cada paciente vai ser uma, né? Porque daqui a pouco, se é uma paciente que está querendo gestar, é uma paciente que a gente vai ter que fazer toda essa mudança do estilo de vida e o anticoncepcional não vai ser uma opção, né? Porque senão ela não vai engravidar. Então, talvez a gente vai ter que ir mais para esse que é a base do tratamento, né? Essa mudança de estilo de vida. É o mais difícil de se fazer, né? E é o mais difícil. Né? A gente sabe porque a gente passa por isso, a gente também tá lutando para fazer exercício físico, comer bem, né? Então, é difícil mesmo. E o anticoncepcional, ele não é para todo mundo. Ele pode ser um tratamento, mas ele não é para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Isso, bem lembrado, bem lembrado. E ainda sobre o tratamento, o que eu queria te perguntar é, se a gente precisa fazer a vida inteira de tratamento, ela é uma doença que a gente cura ou ela é uma doença que a gente
infelizmente, vai ter que controlar ela a vida inteira? Ela é uma doença crônica, ela é uma doença para a vida inteira, só que ela vai mudar ao longo do tempo e as preocupações que ela vai nos trazer ao longo do tempo também vão mudar. Mas basicamente, assim como hipertensão, diabetes, outras doenças que a gente tem o diagnóstico e vai com a gente até o fim da vida, a SOP também. Tá, isso é importante, né? Porque senão às vezes a paciente acha que ela vai tomar anticoncepcional, toma anticoncepcional ali por uns 2, 3 anos e ela acha que tá curada, né? Isso é muito comum, porque elas passam a menstruar regular com a pílula. Elas passam a não ter mais os hormônios masculinos em excesso, daí elas pensam, nossa, tô curada. Não, a gente só tá fazendo controle do sintoma. No momento que a gente parar a pílula, muito provavelmente tudo volte se a gente não fizer o tratamento da base. Certo. Até isso é legal tu comentar, porque se a gente pensar, quando a gente está conversando com uma paciente que a gente quer fazer diagnóstico de síndromes ovários policísticos, a gente muitas vezes pergunta para ela, né? Ah, você menstrua regular? Só que se é uma paciente que ela já está usando anticoncepcional, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico nessa paciente? A verdade é que não vai fazer, né? É impossível fazer o diagnóstico de SOP numa usuária de pílula anticoncepcional, justamente porque a pílula anticoncepcional faz com que todos os critérios percam parâmetro. O ovário reduz de tamanho, ele para de produzir o hormônio, na sua grande maioria, todos os hormônios que ele produz. A gente passa a ter alteração do ciclo menstrual a depender de como aquela paciente toma a pílula. Então, usando pílula, não tem como fazer diagnóstico. A gente precisa parar essa pílula, avaliar todo o contexto menstrual dela, todo o contexto hormonal dela, para aí a gente poder firmar diagnóstico ou não. Certo. E é sempre bom ressaltar que é bom a gente fazer essa pausa aí com o auxílio de um ginecologista, né? Com certeza. Porque quando muitas pacientes também pausam o anticoncepcional sem pensar, às vezes, no outro método que elas vão usar, né? Porque se elas estão sem o anticoncepcional, elas automaticamente vão estar desprotegidas quanto à questão de engravidar. Então é bom a gente ter esse auxílio também da nossa ginecologista, né? Eu sempre brinco que não use sua SOP como método contraceptivo, porque vai falhar. Verdade. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Porque eu queria comentar sobre a questão das pacientes que têm dificuldade para engravidar com a SOP. Então, todas as pacientes, elas têm dificuldade, né, Ju? Ou são algumas pacientes que vão ter problema para engravidar? Na verdade, a SOP ela não traz necessariamente infertilidade. Ela pode trazer dificuldade para engravidar para pacientes que não menstruam todo mês e, por consequência, não ovulam. Eu sempre falo que a menstruação ela é um retrato da ovulação, ela sempre vem depois. Então, se a gente ovulou num mês e não engravidou, a gente vai menstruar. O que a SOP traz? Ela traz ciclos irregulares. É questão de probabilidade. Uma mulher que menstrua todo mês, ela ovula todo mês. Então, num ano, ela tem 12 chances de engravidar. Uma mulher que menstrua a cada 3, 4 meses, ela tem 4 chances no ano, 3 chances no ano. E é por isso que se torna mais difícil. Não porque a SOP traz infertilidade, mas porque a probabilidade é diferente. É menor. E por isso também que ela não está protegida, né? Exatamente. Porque não quer dizer que você tem um ciclo irregular, que você não ovula e que você não pode engravidar, né? E então, tu só vai descobrir depois quando não menstruar. Isso aí, quando estiver grávida, talvez. Exatamente. Tá bem, então. E uma coisa que também a gente se questiona, os pacientes questionam, se, por exemplo, a minha mãe tinha ovário policístico, eu também vou ter uma probabilidade de ter ovário policístico? Isso tem alguma relação genética? Parece ter. A gente, na verdade, a SOP, a gente conhece ela faz muito tempo, mas a gente não tem domínio sobre a causa dela e sobre todos os fatores que predispõem uma mulher a desenvolver. Parece ter um fator genético, mas também parece ter outros fatores muito ambientais e principalmente a ver com o momento em que a gente estava dentro da barriga da nossa mãe para influenciar ou não o diagnóstico de SOP. Mas parece ter sim um fundinho genético. Certo. E, Najil, conta um pouquinho pra nós também por que é tão ruim a gente não menstruar na SOP. Porque muitas pacientes acabam não menstruando com ela. E existe algum problema da gente não menstruar? Porque às vezes a paciente pensa assim, eu não tô menstruando, tá tudo bem, entendeu? Eu pelo menos não tô precisando usar absorvente, pelo menos não tô precisando me incomodar com sangramento. Tem problema. Mas um parênteses importante, a gente está falando aqui de mulheres que não usam métodos hormonais que fazem ela não menstruar justamente pelo método. Mulheres que não estão fazendo nada e que não menstruam têm um risco maior de câncer de endométrio. O que é isso?
Dentro do nosso útero existe essa camada que se chama endométrio, que é o que cresce todo mês para virar um tecido apto a receber uma gestação. Quando a gente não engravida, esse tecido descama pela vagina, gerando a menstruação. E aí é só a gente imaginar que é um tecido que fica constantemente sendo estimulado. Porque como essa mulher demora muito para menstruar, estimula. E esse crescimento em excesso pode, no futuro, gerar um câncer de endométrio para essas mulheres. Certo. E essas pacientes, elas têm algum problema para ovular. Elas automaticamente são pacientes que às vezes vão ter dificuldade para engravidar também. Essa paciente que tem dificuldade para engravidar, ela é uma paciente que não vai poder usar o anticoncepcional, né? Normalmente, para tratar os outros sintomas. Ela vai ter que usar outros tratamentos. Existe algum tratamento? Ou o que a gente pode fazer para essas pacientes que querem engravidar e têm a síndrome dos ovários policísticos? O básico precisa ser feito para essas pacientes. Mudança de estilo de vida, que é controle de peso, alimentação balanceada e exercício físico. Para a paciente que está acima do peso, uma perda de 5 a 10% desse peso muitas vezes ajuda a melhorar o padrão ovulatório. Esse para todo mundo, tá? O que a gente tem de medicações que podem melhorar isso? Metformina, ela ajuda a melhorar esse contexto metabólico dessa paciente e a gente precisa de doses específicas num esquema específico para ajudar nesse contexto ovulatório e facilitar talvez uma gestação. E para pacientes que mesmo que a gente faça todo esse contexto metabólico e não tenham resposta, a gente ainda tem a opção de fazer a indução da ovulação, que é basicamente pegar esse ovário e dizer: meu amigo, tu vai ovular, a gente vai fazer tu ovular. E aí a gente faz isso com medicação para colocar ela na mesma probabilidade de chance de uma mulher que ovula todo mês. E é importante a gente falar sobre isso, ali que tu comentou sobre a perda de peso, por exemplo, né? Isso é uma coisa que a gente comenta para as pacientes. E se a gente for pensar 5%, eu faço esse cálculo, talvez tu deva fazer isso com as pacientes também, tá? Eu faço esse cálculo junto com as pacientes. Por exemplo, uma paciente que pesa 80 quilos. É uma paciente que precisa perder 4 quilos para fazer diferença em toda a sua estrutura ali, né? Todo esse processo endócrino que acontece na síndrome dos ovários policísticos. E talvez esses 4 quilos vão fazer essa paciente ovular e engravidar, né? Exatamente. Então, se for pensar proporcionalmente, é pouco, né? É pouco. Porque as pessoas acham que tem que perder 20 quilos, né? Exatamente. E não precisa ser em curto espaço de tempo. A gente pode traçar metas reais em 3 meses, em 6 meses, a depender de quanto peso essa paciente precisa perder. Sim, daqui a pouco ela precisa perder 1 quilo por mês. Exato. É uma coisa muito mais fácil de fazer do que tu colocar uma meta. Nossa, eu tenho que perder 10 quilos. 10 quilos, entendeu? É muito mais difícil. E outra coisa é das medicações, né? É importante também ressaltar que a gente tem que fazer isso com uma orientação médica, né? Até para saber dose e tudo certinho, né? E indução da ovulação é a mesma coisa, né? Não é o fim do mundo precisar fazer uma indução da ovulação, mas a gente sabe que tem muita chance de dar certo. Se a gente faz um plano direitinho com a paciente, de tempo e tal, e mudança de estilo de vida, né? Exercício físico. Tem alguma coisa de exercício que tu recomenda para tuas pacientes? Eu sempre falo que entre nada e qualquer coisa, qualquer exercício físico tá valendo, mas o que a gente tem mais evidência são exercícios de resistência, que é a famosa musculação funcional, exercício de força em que a gente ganha músculo, o músculo gasta muita glicose, ele ajuda nesse contexto metabólico, então o exercício de resistência é o preferível. Ah, mas eu odeio fazer exercício de resistência, então vamos fazer qualquer coisa. Sim. Encher o corpo, queimar caloria é o grande chefe do jogo. Sim, e é importante, né? Isso eu falo muito às pacientes, esse negócio de exercício de resistência, eu gosto muito de ressaltar no consultório, porque ele é uma coisa importante, né? Às vezes as mulheres chegam relatando pra gente assim, eu tenho muita dificuldade de perder peso. E vira um looping, assim, né? Quando a pessoa começa a ganhar massa muscular, ela começa a também perder peso mais fácil. Exato. E aí aquilo vai ficando cada vez mais fácil, né? Bom, a gente vai agora para um próximo quadro, tá, Naju? Que é um quadro onde a gente vai responder perguntas das nossas pacientes das redes sociais, tá? Nós vamos trazer umas 3 perguntas, mais ou menos, pra gente conseguir ajudar essas pacientes que estão em casa aí com alguma dúvida mais específica que a gente às vezes não tenha falado. Vamos lá. Então, primeira pergunta que veio do nosso Instagram aqui. Tenho muita acne, doutora. Isso é um sinal de que eu tenho ovário policístico?
Não, a acne é completamente multifatorial, pode estar associada a muitas coisas, mas ela pode ser sinal de excesso de hormônio masculino. Mas ela não é um critério diagnóstico e ela não é necessariamente um indicador de SOP. Ela pode estar associada aos outros. O que é, sim, um marcador de investigação é o excesso de pelos. Não o pelo normal da mulher, mas pelos em áreas que a mulher não deveria ter, mas tem. Entendi. Então tem que mesmo investigar e avaliar, né? E outra pergunta, então, que surgiu é: preciso tomar anticoncepcional se eu tenho síndrome dos ovários policísticos? O meu médico me disse que eu não posso engravidar. Então, na verdade, essa pergunta tem várias coisas que a gente deveria rever, né? Não precisa, eu sempre falo isso, para as pacientes que não querem usar método contraceptivo ou que não querem usar pílula porque não se identificam, que não faz sentido para elas ou porque elas simplesmente não podem, não é obrigatório, não é necessário, a gente vai manejar essa SOP de outra forma. E ela não poder engravidar tá muito mais, isso na verdade diz muito mais sobre ela querer ou não querer do que qualquer outra coisa, porque a SOP não impossibilita. Sim, então se a gente tem alguém que dá esse diagnóstico e fala isso para paciente, né? Porra. Troca de médico. Tem muita médica boa por aí que pode te atender. Outra perguntinha das nossas pacientes. Esse cisto que aparece no ovário ali, doutora, ele pode virar câncer? Não pode. Esse cisto é simplesmente o teu óvulo, ou vários óvulos. Então não pode virar câncer. Eventualmente a gente vai ter cistos funcionais, que são basicamente um acúmulo de líquido resultante de uma ovulação, que também vai regredir, vai ser reabsorvido, não vai virar câncer, pode ficar tranquilo. Certo. Bom, o papo é ótimo, tem muito mais coisa para falar sobre síndrome dos ovários policísticos, né? O tempo às vezes é curto pra gente falar tudo, mas eu queria agradecer muito, Ana Ju, assim, ó, sempre maravilhoso, né? Falar contigo, não só sobre ginecologia, sobre outros assuntos que a gente sempre conversa, mas eu queria que tu se apresentasse agora um pouquinho das tuas redes sociais, apresentasse aonde que a gente pode te encontrar e um pouquinho pode falar sobre esse teu projeto novo, que eu acho que é um negócio interessante para as pacientes também. Tá bom, obrigada já pelo convite. Então, vocês podem me encontrar no meu Instagram profissional, que é AnaJuliaCM, ou no Instagram desse projeto novo que se chama ovula.clínica. A ideia a gente criou, na verdade, essa clínica, eu e mais 2 sócias, uma especialista em reprodução humana e outra especialista em ginecologia endócrina, para tentar abraçar essas mulheres portadoras de SOP que a gente vê nos nossos consultórios, que passam por muitas e muitas consultas que não dão o cuidado que elas deveriam ter. É uma clínica de atendimento online a pacientes portadoras de SOP, onde a gente tem a ideia de desmistificar essa síndrome e poder dar um atendimento acolhedor e humano para nada menos, nada mais do que a doença ginecológica mais comum da mulher no período reprodutivo. Então, muito obrigada, Ana Ju, foi ótimo te receber aqui no programa, muito esclarecedor. Agora a gente vai para o nosso quadro Mitos e Verdades. Nesse quadro, Mitos e Verdades, a gente vai trazer algumas indagações das nossas pacientes, trazidas através, muitas vezes, do Instagram ou, às vezes, dos nossos consultórios. E a gente vai falar um pouquinho, de uma maneira rápida, se é mito ou se é verdade. E a gente vai esclarecer essas dúvidas nos próximos programas, provavelmente. Então vai ficar um gostinho de quero mais para que vocês assistam os próximos programas. Vamos começar com a primeira. Toda mulher precisa menstruar para ser saudável? Mito. A mulher pode menstruar 2 vezes por mês e ser normal? Verdade. Toda mulher precisa fazer pausa do anticoncepcional de tempos em tempos? Mito. Então, muito obrigada por ter assistido o nosso programa, o novo programa Na Sala da Gineco. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha passado muita informação de qualidade, porque essa é a nossa ideia. Eu quero deixar as minhas redes sociais, se vocês quiserem me acompanhar lá para ter um pouquinho mais de informação também. É @doutora Jéssica Enderle. E espero vocês nos próximos programas para esclarecer mais dúvidas, cada programa um tema diferente e uma convidada especial para falar com a gente.